o ministro Alexandre de Moraes decidiu arrastar os militares das Forças Armadas para os mesmos inquéritos, para o mesmo cenário em que estão sendo apreciados os processos contra os civis envolvidos no 8 de janeiro, nesta mesma segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República denunciou no Supremo mais 80 pessoas acusadas de participar nesse quebra-quebra de 8 de janeiro. Com isso, já subiu para 912 pessoas denunciadas. A maioria já está presa temporariamente, está lá na cadeia. E essa lista não inclui nenhum fardado, todos civis. Então, o ministro Alexandre de Moraes foi provocado pela Polícia Federal. E ele concluiu que, como relator dessa encrenca toda, de todos esses inquéritos, todas essas investigações, que ele deveria determinar que os militares envolvidos nesses atos golpistas também sejam julgados pela Suprema Corte e não pela Justiça Militar. E isso foi feito com 50 dias de atraso. Só agora o ministro Alexandre de Moraes descobre que golpistas civis e militares se lambuzam da mesma maneira, comendo manga ou digerindo a pregação gosmenta do bolsonarismo. A PF informou ao ministro que ouviu depoimentos de policiais militares, PMs de Brasília, que apontaram o envolvimento de militares do Exército, seja por ação, seja por omissão, e o Alexandre de Moraes cita no despacho dele 2 nichos de militares, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e o Batalhão da Guarda Presidencial. Esse Batalhão da Guarda, o próprio Lula disse numa entrevista que ele está convencido de que abriram as portas, que os militares abriram as portas para que os golpistas entrassem e quebrassem o Palácio do Planalto. O Lula já providenciou a desbolsonarização do Palácio do Planalto, mas esses militares eles saíram dos seus postos de fininho, foram absorvidos suavemente em novas funções, como se nenhuma suspeita pairasse sobre eles. Alguns vinham sendo alvejados por investigações conduzidas pelo próprio Exército, sob a supervisão do Ministério Público Militar. Há, no Ministério Público Militar, 8 investigações preliminares envolvendo militares. Essas investigações perderam o sentido, precisam ser transferidas agora, com tudo que tem lá dentro, para a Polícia Federal, que agora esse inquérito, que foi aberto pelo Alexandre de Moraes, vai tramitar no Supremo, e sob a supervisão da Procuradoria-Geral da República, e a investigação agora não se dá mais em inquéritos policiais militares, e sim um inquérito da PF, como deve ser. Então, acho que se normalizou a situação, Fabíola. Estão sendo enquadrados os militares, ou estão sendo investigados, com as mesmas suspeitas da prática de crimes previstos na lei antiterrorismo ou no Código Penal, crimes contra o regime democrático. Então, os golpistas militares foram lançados no mesmo caldeirão em que se encontram os militantes civis das falanges bolsonaristas. Eu acho que você tem que fazer política pública se você quer criar colchão, se você quiser criar fundo de estabilização. Você não pode fazer isso com o dinheiro do acionista da Petrobras, dentro da Petrobras. Então, isso é coisa de política pública. O governo pode mandar uma MP para o Congresso pode fazer um projeto de lei. Por exemplo, ano passado, o próprio atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, ele votou um projeto para criar um fundo de estabilização no Congresso. Aí está tudo bem. O fundo de estabilização pode ser criado com dinheiro de dividendos, de royalties, etc. O que você não pode é criar fundo de estabilização dentro da Petrobras, que aí você está usando o dinheiro do acionista. Você não pode fazer o que foi feito no passado, você subsidiar o derivado de petróleo e você, com isso, você tira a receita da empresa e cai a lucratividade. Então, realmente, vamos esperar o que vai ser dito hoje em relação a essa volta da reoneração de gasolina, etanol e GNV, para que eu torço para que não se faça esse retrocesso de usar, de qualquer forma, a Petrobras para que você evite um aumento maior na bomba. Que o meu receio, às vezes, é o seguinte: o governo está falando 2 coisas que eu não consigo ligar elas. O governo diz o seguinte: olha,
eu não quero perder a arrecadação que eu preciso de ter responsabilidade fiscal. Então, eu quero 28 bilhões de reais de PIS/COFINS de gasolina, etanol e GNV. Principalmente gasolina. A gasolina que é 24, 25 bilhões desses 28. Etanol, uns 3 bilhões. É bem menos. E, ao mesmo tempo, ele diz o seguinte: olha, eu também não quero aumentar o preço para o consumidor de uma maneira tão alta, tão forte. Como é que você compatibiliza essas duas coisas? É isso que eu quero, é isso que eu não consigo entender ainda. Isso está mal explicado. O Bolsonaro está mais encrencado, se você raciocina com o tempo, na justiça eleitoral. Ali, a encrenca do Bolsonaro deve ter um resultado mais rápido, inclusive porque os ministros do TSE estão querendo decidir isso antes da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, que vai ocorrer agora em maio. Então, ali há uma perspectiva de que a cassação dos direitos políticos do Bolsonaro, com a correspondente ou a respectiva inelegibilidade dele, ocorra mais rapidamente. Na esfera criminal, é muito mais difícil, o processo é mais intrincado e o Bolsonaro está numa camisa de força que foi imposta a ele pelo ministro Alexandre de Moraes, porque ele está incluído em processos que também envolvem pessoas que têm mandato, ele perdeu o mandato dele, mas há parlamentares lá, então esses processos podem ser mantidos no âmbito do STF. Pode demorar um pouco mais, mas se o julgamento se dá ali, na eventualidade de ser condenado, o Bolsonaro não poderá recorrer a nenhuma outra instância, porque o Supremo é a última instância. Então, seja qual for o resultado, se a sentença for condenatória, ele vai ter que recorrer ao próprio Supremo, e ali há uma limitação para que esses recursos ocorram. E, no máximo, ele vai discutir os termos da sentença. E há processos que já estão descendo para a primeira instância. Esses são ainda mais demorados. Pode ser que o Bolsonaro seja surpreendido, como foi o Michel Temer. Michel Temer, quando deixou a presidência, ele virou réu na primeira instância e um juiz mandou prendê-lo. Ele foi parado numa rua em São Paulo e foi em cana. Passou 48 horas na cadeia, depois foi liberado, mas enfrentou esse constrangimento. O Bolsonaro não está livre desse tipo de constrangimento. Também um juiz de primeiro grau, em processos que já foram encaminhados para a primeira instância, ainda outro dia a ministra Carmen Lúcia enviou para a primeira instância alguns dos processos, ele pode ser surpreendido com um pedido desse, de prisão, mas o desfecho final dos processos, esses são mais demorados. Em consequência, ele tem a possibilidade de recorrer, de enrolar, de embromar. Na justiça eleitoral, os processos são menos suscetíveis a esses recursos protelatórios ali. Ele pode ter uma notícia ruim mais brevemente. Qual?